Tudo bem, e o senhor, como vai? Tudo jóia. Hoje nós vamos fazer de forma diferente. Sei que você já me passou aqui o mini currículo do professor. Você está com ele aí? Oi? O mini currículo do professor, você está com ele aí? Tô sim. Isso aqui é tipo Faustão, tá? Eu não combinei nada com você antes. Quem sabe faz ao vivo, tá bom? Vou deixar aí preparado para você fazer a apresentação, então, hoje do nosso palestrante. E na sequência eu faço, então, a abertura, tá bom? Perfeito, professor. Pessoal, boa noite a todos vocês. É uma alegria vocês. Mais uma carreira de sucessos. Hoje, como disse, numa modalidade um pouco diferente. Não que a carreira, né, do professor Moisés não mereça o seu destaque, muito pelo contrário, vocês verão pelo currículo que o professor Zenon vai passar agora, que é extremamente extenso. Então, ele tem muito a contribuir com vocês. Mas hoje, ao invés dele contar um pouco da história dele, ele vai falar para a gente, então, um pouco sobre um tema, né, mais espinhoso, tentar trazer aqui alguns temas relacionados ao direito penal, né, a praia deles aí, do professor Zeno e do professor Moisés, falando sobre a revolução da inteligência artificial no processo penal. Como eu disse até o professor Zeno, professor Moisés, fique extremamente à vontade de abordar outros temas, se entender interessante também. Temos aqui uma turma de calouros, né, e uma turma que está no segundo semestre. Então, tenho certeza que todos aqui estão ávidos por conhecimento. Professor, sem mais delongas, passo a palavra então ao professor Zeno para que ele possa fazer a leitura do mini currículo do nosso palestrante da noite. Bom, primeiramente, boa noite mais uma vez, professor Regis, nosso coordenador aqui do curso de Direito da Unopar. Boa noite, doutor Moisés, nosso ilustre convidado de hoje. Boa noite a todos os alunos e alunas que estão participando deste evento. É uma grande felicidade ter o doutor Moisés aqui conosco para compartilhar suas experiências. Eu vou passar aqui um mini currículo do doutor Moisés, né, para que vocês possam conhecê-lo com mais vagar. O Dr. Moisés ele é graduado em Direito pela Universidade Católica de Santos, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, mestre em Direito pela Faculdade do Sul de Minas, professor universitário de Direito Penal e Processo Penal, docente da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no cargo de professor de Direito Penal e de Processo Penal Comum e Militar, professor convidado da Faculdade de Direito do Sul de Minas na pós-graduação Lato Sensu, também foi núcleo também foi docentes da UNA em aluno da Escola de Preparação de Oficiais do Exército de 1987, promovido a aspirante oficial do Exército em 88, tenente em 1991, primeiro tenente em 1994. Cursou no ano de 97 a Escola Nacional de Inteligência Americana nos Estados Unidos da América, tendo como uma especialização o combate ao narcotráfico internacional. Atualmente, ele é um advogado criminalista militante nos estados de São Paulo e de Minas Gerais, membro do Abraquim, que é a Associação Nacional dos Advogados Criminalistas, membro também do IBCCRIM, que é o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais de São Paulo e da Associação dos Advogados de São Paulo. É associado do Conselho Nacional de Pesquisa, pós-graduação em Direito Comped, membro do grupo de pesquisas do Centro de Criminologia Crítica da Universidade de São Paulo, possui também experiência na área acadêmica do direito, com ênfase em direito processual penal, direito constitucional e criminologia. Atua nas áreas criminais e também no Tribunal do Júri. Este aí é o nosso convidado, que tem uma larga experiência, um advogado criminalista bastante renomado, que vai compartilhar essas experiências conosco. Seja muito bem-vindo, doutor Moisés. Agradeço pela apresentação, professor Zenon. Só do currículo vocês já têm uma noção do que nós temos para essa noite de hoje, né? É uma alegria muito grande ter o senhor conosco, professor Moisés, em nome da Unopar, em nome dos nossos diretores, professor Márcio, José Márcio. Eu o acolho, o recebo e espero que o senhor tenha aí uma noite muito próspera conosco. E a palavra é do senhor. Seja muito bem-vindo ao Unopar.
Boa noite a todos. Eu queria só saber se realmente meu áudio está chegando nítido, porque eu tive uma oscilação no Zenum aqui, mas se tiverem todos me ouvindo, eu continuo. Estou ouvindo bem. Então, boa noite. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite do querido amigo Zenum e do coordenador do curso, o professor Regis William da Silva Andrade, e bem como do diretor, o senhor Márcio Costa, professor Márcio Costa, que a gentileza de proporcionar um convite para que a gente fale alguma coisa sobre direito processual penal, que eu considero uma matéria essencial. Agradeço, faz algum tempo que não vejo o professor Regis, o último contato que eu tive com o coordenador, talvez ele não se recorde, mas eu presenciei uma palestra do coordenador Regis, no curso de mestrado, na época que eu era aluno do curso de mestrado, quando ele apresentou a tese dele de doutorado, ele estava indo apresentar a tese na semana subsequente, que era Sistema de Direitos Humanos Multiníveis, se eu não me engano, era essa a tese do professor Regis, me recordo, uma excelente palestra que eu tive a honra e a oportunidade de assistir no curso de mestrado, e para mim foi inesquecível porque foi um campo completamente novo da área de direitos humanos que eu nunca tinha ouvido. Então, eu só queria ressaltar aqui a lembrança da apresentação do professor Regis na época em que eu era ainda aluno do curso de mestrado, e foi uma palestra muito significativa para a minha carreira. Então, não poderia deixar de ressaltar. Querido amigo Zenum, é claro, é um amigo que não tenho visto muitas vezes, porque em vista da pandemia, nós só trocamos ali mensagens através do WhatsApp, e a gente não tem praticamente se encontrado, mas eu espero que a gente consiga, de alguma forma, poder se reencontrar pelo menos no segundo semestre, a gente fazer essas trocas acadêmicas que nós sempre temos. E para os alunos, né, eu fico lisonjeado de falar sempre com as pessoas da graduação, porque os alunos que iniciam no curso de Direito, eu acho que eles precisam, de alguma forma, de um incentivo e tentar entender como é que funciona o sistema do direito. E para mim é sempre uma honra falar para os grupos de graduação, porque os grupos de graduação ainda têm uma tendência de absorver princípios novos, e a gente pode, de alguma forma, influenciar positivamente esses alunos no curso de Direito. Então, recebendo a notícia de que os alunos são do primeiro período, né, e do segundo período, ou seja, praticamente é o primeiro ano do curso de Direito, são graduandos do primeiro ano praticamente, eu vou iniciar falando sobre processo penal de uma forma um pouco mais simples, tendo em vista o primeiro período do curso de Direito, para que a gente tente entender o que é o processo penal. Eu não tenho aí noção da grade, né, que vocês têm na faculdade, mas eu vou tentar, de alguma forma, passar uma imagem de processo penal que talvez vocês não tenham tido ainda essa matéria. Então, o processo penal, na verdade, ele é um instrumento que nós temos que serve, né, de instrumento para efetivamente você concluir substancialmente o que é o direito penal. Então, se a gente estiver falando aqui dogmaticamente de processo penal, ele, de uma forma muito básica, ele é instrumento da efetivação do direito penal. Então, nós temos um Código Penal que regula praticamente um Código Penal praticamente do artigo 121 até o 359-H, vários crimes tipificados, e para a efetivação dessa punição, você tem um instrumento que é o processo penal, que garante ali o devido processo, no sentido de que a gente chegue ao termo de uma sentença, ou condenatória ou absolutória, né? E é esse instrumento chamado processo penal e que a gente vai trabalhar. Isso é, a grosso modo, né, o direito processual. Agora, o que precisa ficar bem claro para os alunos da graduação é que esse instrumento, ele por si só não é um instrumento
voltado simplesmente para a efetivação do direito penal. Ele também serve, de alguma forma, a garantia dos direitos daquele indivíduo que está sendo processado. Ou seja, além dele ser instrumental, ou seja, servir à efetivação do direito penal, ele é também um arcabouço garantidor de direitos fundamentais, a efetivação da punição, efetivação ou da punição ou da absolvição. Ninguém pode ser punido sem um devido processo legal. Se não tiveram isso durante as aulas, ainda em processo penal, vão agora tomar conhecimento por esse primeiro princípio. Esse instrumento, ele é um instrumento que nós trabalhamos desde a época de 1941, quando o Código de Processo Penal foi elaborado. Então, é um instrumento ainda com raízes muito antigas, né, com raízes que têm ainda princípios da época do nazismo, ou seja, ele foi efetivamente elaborado em 1941, então ele ainda traz alguns argumentos, algumas leis elaboradas daquela época, e ele conflita, de alguma forma, com a Constituição de 1988. Então, é preciso que a gente reforme esse instrumento de efetivação da punição. Então, esse é praticamente o Código de Processo Penal. Agora, o tema da nossa palestra é efetivamente voltado a um instrumento muito mais moderno que a gente atravessa hoje no século XXI, que é a inteligência artificial. Ou seja, qual é o impacto que a inteligência artificial traz dentro de um código de processo penal que serve de efetivação de instrumento de punição, ok? Mas é um código que vai trabalhar com esses institutos muito antigos e que precisa ser reformado para atuar, inclusive, no âmbito da inteligência artificial. Se a gente for encarar o direito, esse direito que vocês acabam de tomar conhecimento nesse primeiro momento, para uns, o direito é uma ciência, né? Para uma outra corrente, o direito é uma técnica. Se a gente vai trabalhar com isso, ou seja, encarando o direito como uma ciência, ou então encarando o direito como uma técnica, ciência é tudo aquilo que você pode demonstrar de uma forma empírica. Então, baseado nesse pressuposto, o direito não é uma ciência, o direito é uma técnica, né? E essa técnica, ela precisa ser aperfeiçoada. Então, o processo penal, o direito penal e o direito em si, ele por si só não se basta, ou seja, ele precisa de outros instrumentos. E eu me recordo muito bem quando eu estava na faculdade, que quando a gente entra logo de início, a gente tem uma visão de que o direito por si só basta, ele é aquele que efetivamente o que está na lei é o que tem que ser feito, o que está na lei é o correto e o certo, e com o passar do tempo, e eu acho que foi isso que talvez tenha faltado para mim na graduação, e eu acho que falta para muita gente, é ouvir de alguém que o direito por si só ele não se basta, ou seja, o direito precisa de elementos transdisciplinares para poder agir. Então, às vezes, a gente se choca, e vocês provavelmente devem estar vivenciando isso na faculdade agora, que algumas coisas que estão previstas dentro da legislação, dentro da normatividade, elas não conseguem se efetivar em outros campos, nos políticos, né, num campo político, no campo econômico. Então, a gente tem que ter essa noção de que o direito não basta. É preciso que ele atue, ele está ali amparado, mas ele é transdisciplinar. Então, é preciso que a gente tenha uma visão antropológica, é preciso que a gente tenha uma visão psicológica, é preciso que a gente tenha uma visão política, uma visão econômica, que ele só não resolve o problema. Quando a gente parte especificamente para a área penal, a coisa se complica, porque você tem efetivamente ali bens jurídicos que o Estado estabeleceu para serem protegidos, e você tem um instrumento que ratifica ou que de alguma forma tem isso como finalidade para a concretização da pena. Então, a realidade diante do instituto normativo, ela se impõe. Então, assim, é difícil você atuar com dispositivos normativos que não enfrentam a realidade. Ou seja, hoje no Brasil, antes da gente entrar na inteligência artificial, a gente entender como é que vocês vão funcionar com a inteligência artificial. Nós temos mais de 700 mil presos.
Então, é o enfrentamento que os alunos, após a sua formação, vão ter que encarar na realidade penal e instrumental, no processo penal, para trabalharem. Então, quando alguém me diz que a inteligência artificial vai suprimir carreiras jurídicas, de alguma forma, eu discordo disso, porque você tem aí uma tendência de tecnologia chegando que ela não vai se bastar, e vocês vão ver mais à frente quando eu vou explorar isso. Então, assim, hoje, a realidade que nós temos no sistema carcerário é de mais de 700 mil presos, sendo 40% desses presos, esses presos são provisórios, ou seja, nós temos 700 mil e 40% dos presos são presos provisórios. Se a gente levar em consideração que nós estamos trabalhando numa realidade onde o maior crime da humanidade é o sistema carcerário, principalmente no aspecto brasileiro, a gente vai trabalhar especificamente com instrumentos que ratificam esse tipo de escolha. O Estado, eu gosto muito de uma frase do Zaffaroni que diz: o Estado, a questão prisional de um Estado, de uma nação, é uma questão política, ou seja, ter 700 mil presos no Brasil, com 40% de presos provisórios, é uma opção política do nosso país. Então, você não tem políticas criminais que podem, de alguma forma, direcionar esse trabalho para a diminuição da prisão, o sistema carcerário ser, de alguma forma, inovado. Uma outra realidade que vocês vão ter que trabalhar é que nós temos no nosso sistema jurídico praticamente 1.688 crimes catalogados. Então, você tem um Código Penal lá, não se refere do artigo 121 até o 359-H, só aqueles crimes. Você tem leis especiais, leis extravagantes, que criminalizam condutas, né? Então, você tem ali catalogados no sistema, a última pesquisa que foi feita, nós temos no Brasil 1.688 crimes. O que significa dizer que essa é uma opção legislativa, de infração legislativa, né? Quando você se depara com essa realidade, com instrumentos que nós temos super vetustos, antigos, você tem que se preparar para uma realidade que chega e uma realidade que se impõe, que é a tecnologia. Nós temos, é óbvio que nós temos doutrinadores que são contra, né, esse sistema da inteligência artificial entrar na seara penal, na seara processual penal, porque, de alguma forma, existe um medo ali de você ter injustiças em relação aos algoritmos, que é aquilo que a gente vai falar. Então, uma corrente diz que você não pode trazer isso porque tem uma visão de que a tecnologia artificial vai transformar as decisões judiciais em decisões de robô, ou seja, nós teremos aí juízes robôs. E, de outra sorte, existe uma outra corrente que diz, olha, a realidade se impõe e você não tem como transformar, você não tem como impedir que a tecnologia avance também no sistema judicial. São duas correntes que se debatem entre si. Agora, se a gente voltar ao tempo, todas as inovações que foram feitas no sistema de criminalização do país, inclusive no sistema judicial, também foi margem a muitas críticas. Então, eu me lembro que quando nós fazíamos audiência, isso não é da época de vocês, é óbvio, mas alguns de vocês, o Zenon vai lembrar disso, o professor Regis vai lembrar, nós fazíamos audiência e o juiz repetia o que as testemunhas, o que o acusado falava, e para fazer uma transcrição, e na época o assessor ali do juiz, o juiz ditava e ele escrevia literalmente o que as testemunhas e os acusados diziam. O que aconteceu quando a gente trouxe o vídeo, né, as audiências que passaram a ser gravadas por vídeo? Muita gente foi contra isso, e hoje já é uma realidade. O peticionamento eletrônico, a realidade que vocês vão conhecer no sistema de justiça, hoje já se processa de forma eletrônica. Então, hoje os processos, já na maioria dos tribunais do país, eles já são feitos já de forma eletrônica, ou seja,
você já peticiona, já insere documentos e encaminha isso para o sistema do tribunal para que o juiz tome conhecimento. É óbvio que os sistemas eletrônicos, os sistemas digitais, eles vão trazer uma certa distância com a autoridade judicial. Mas tudo isso pode ser adaptado, tudo isso pode ser, de alguma forma, pode ser conduzido a você ter uma presença física no juiz em determinados momentos. E isso é uma questão de adaptação. Então, eu acho que a gente não pode afastar plenamente a inteligência artificial, e quando eu digo a inteligência artificial, eu digo de uma forma bem ampla, os sistemas tecnológicos que estão chegando na justiça brasileira, que é uma realidade que vai se impor. Então, a gente vai ter que aprender a trabalhar com essa realidade. Agora, da mesma forma que essa realidade se impõe, eu acho que nós vamos ter que ter profissionais que combatam as injustiças de forma objetivas, porque quem está de trás do sistema virtual, quem está por detrás da confecção dos algoritmos, aquele olhar codificado que nós chamamos, são pessoas, né? A gente tem uma realidade, nós temos aí 7 bilhões de habitantes no mundo, né? A gente já vive essa realidade de inteligência artificial no nosso celular. Nós já vivemos essa realidade quando nós acessamos a internet. Então, nas relações de consumo, tudo aquilo que você consome, tudo aquilo que você digita efetivamente, você já existe um padrão, ou seja, a tecnologia, ela já, antes, até mesmo mais do que você, ela sabe quem é você. Né? Tem coisas, inclusive, que você não sabe que você é, a forma como você age, como você sente, e de acordo com aquilo que você navega na função migratória ali da rede mundial de computadores, na atividade do seu Instagram, na atividade do seu Facebook, ela já sabe efetivamente como você pensa. Então, isso já é uma realidade entre nós. Se você transmutar isso para a área processual penal, essa é a grande crítica, você pode cometer injustiças na seara criminal e na seara processual penal, nesses instrumentos, de forma a garantir uma seletividade penal, uma criminalização mais apurada, quem vai ser realmente o criminoso, qual é o padrão. Então, os algoritmos, eles funcionam para estabelecer um padrão. E é o grande desafio, que me parece, tanto dos advogados, quanto dos juízes, quanto aos representantes do Ministério Público. Doutor Moisés, o senhor me permite uma rápida intervenção? Por favor. A aluna Érica, ela jogou aqui no nosso chat um questionamento, e já para que o senhor não perca o fio da meada, ela falou: a inteligência artificial para os advogados está como call center para o consumidor. Como o senhor analisa essa afirmação? Então, eu não entendo assim com todas as vênias, eu não entendo que o call center, né, que é assim, aquela busca no sentido de alçar consumidores, pode estar estabelecida no campo dos escritórios privados. Um exemplo. Eu acho que, por exemplo, os grandes escritórios do Estado de São Paulo, os grandes escritórios que eu conheço, são escritórios que trabalham com inteligência artificial, mas num sentido muito mais técnico. Então, por exemplo, se eu quero saber como funciona as decisões de um determinado tribunal, como é que a jurisprudência está inclinada, ou como determinado juiz pensa, ou como determinado procurador de justiça ou promotor pensa, eu posso utilizar mecanismos de inteligência artificial, softwares programados, para verificar qual é a tendência do tribunal naquele julgamento. Então, eu posso utilizar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, sem falar em política, mas, por exemplo, no processo do Lula, haviam 73 testemunhas. Essas 73 testemunhas, para serem ouvidas, o juiz não conseguiria, de alguma forma, guardar o depoimento de 73 pessoas na hora de efetivamente proferir uma decisão. Então, você utiliza ali um software com inteligência artificial a fazer aquela transcrição sem ser manual ou digital de forma mais rápida e de modo que o juiz possa acessar um software para poder ouvir o depoimento dessas 73 testemunhas para tomar uma decisão.
Então, eu acho que a gente não pode bem ter uma visão mercantilista. Ela existe, né? Eu acho que essa pergunta foi boa porque existe essa mercantilização, esse call center, né? Mas existe também um campo técnico que pode funcionar tanto na esfera pública, e tem uma resolução, inclusive, que afasta verbas, né, no sentido de fazer investimento em inteligência artificial. Uma resolução do CNJ, que é a 332, diz que ela não fomenta, ela não incentiva, ela não proíbe a inteligência artificial, mas ela regula essas práticas de inteligência artificial através da ética, através de preservação, de igualdade, né? Mas ela não, uma das coisas limitadoras nesse primeiro momento, não fazer investimento do Estado, né, em inteligência artificial. Ou seja, essa resolução, ela limita, mas ela, na verdade, ela limita, inclusive, o poder público de investimento, mas ela não limita a iniciativa privada, ou seja, as empresas. É possível que haja, sim, essa mercantilização, né? Mas, de uma forma técnica, é muito mais fácil os escritórios privados também ampararem, terem a justiça, a inteligência artificial como um suporte técnico. E os juízes também. Eu acho que se isso chega na magistratura, se isso chega no poder judiciário no sentido de tomar as melhores decisões, o que acontece é o seguinte, eu vou até tentar, diante dessa pergunta, esclarecer. O que leva o nosso receio da inteligência artificial no campo penal e no campo processual penal é o terreno ético, ou seja, é a falta de controle de um terreno ético para a gente caminhar. Essa é, na verdade, o grande receio. Então, tem um indivíduo que fala muito sobre isso, que é o John Sears, que ele diz o seguinte: existe, na verdade, um medo irracional das pessoas, que é aquele medo irracional que está presente nos filmes, né? Naqueles filmes de Hollywood, onde, na verdade, a máquina substitui o homem, né? E a gente tem, nós chegamos a essa situação. Essa é uma crítica, inclusive, dita pelo Lênio, que é um grande crítico em relação à inteligência artificial no âmbito do Poder Judiciário, e o medo racional, que é esse medo que me parece que não vai tirar jamais o emprego dos advogados. Por quê? Porque o medo racional, ele coloca o homem como centro, né, como coordenador desse centro de inteligência artificial, ele não exclui o homem. E os advogados, diante dessa situação, vão ter muita atividade a atuar dentro dessas especificações. Então, vocês imaginem, por exemplo, um advogado que vai fazer a defesa de um grande empresário que está sendo acusado de organização criminosa através de uma moeda de Bitcoin. Ou seja, você vai ter que ter mecanismos tecnológicos para poder fazer essa defesa. Você vai ter que ter mecanismos para fazer com que os dados, os algoritmos que estiverem sendo incluídos ali para efeito de condenação desse empresário, que esses algoritmos objetivos, você vai ter que verificar que se não há uma subjetivação por detrás daquele indivíduo que elabora Professor Moisés, para mim travou um pouco aqui. Eu não sei se é o problema da minha internet ou se foi geral. Para mim também travou, Zeno. Ah, não. Ok. Eu vou só encaminhar aqui uma mensagem para o professor Moisés. Tranquilo. Já encaminhei aqui. No começo da exposição também tinha uma outra pergunta pessoal que ele estava mencionando inteligência artificial e as consequências, né? Principalmente com base no que a aluna questionou e perguntou. Ele falou que ele caiu lá, ele já está retornando. Tranquilo. A sua voz está robotizada para mim ou a minha está robotizada para você? A sua, de vez em quando, fica robotizada para mim. De vez em quando, professor. A propósito,
momento, já que houve uma crítica expressa por parte de Vossa Excelência com relação à minha barba na prova de fundamentos históricos, aqui já reabriu a barbearia e eu dei um trato na minha barba em homenagem a Vossa Excelência. Fez o pet shop? Foi no pet shop? Abriu o pet shop aí? Abriu. O professor Moisés está de volta conosco. Que tombo, hein? Professor Moisés, agora perfeitamente. Eu gostaria de aproveitar no embalo do que o senhor estava mencionando e fazer uma pergunta particular agora aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. A Fernanda falou que está... te ouvindo bem. Perfeito. A respeito da inteligência artificial, que o senhor mencionou dessas tecnologias, o senhor falou do campo ético, o senhor falou das restrições com relação ao Estado, ao manejo do Estado com essas tecnologias, mas que isso está liberado para a iniciativa privada e que isso realmente é um diferencial, sobretudo no exercício da advocacia, né? Lá no início da sua fala, o senhor tinha mencionado, bom, o profissional, o advogado, ele poderia ter acesso a questões importantes sobre como o juiz decide, neste caso, em outro e tal, mas a minha dúvida é no sentido mercadológico da profissão do advogado criminalista. Eu vou tentar explicar. Esta tecnologia aberta, sobretudo aos profissionais, isso talvez seja algo inexorável, algo inevitável, ela tem um custo, geralmente esse custo é alto. O senhor acha que isso pode acabar acarretando no fim dos chamados escritórios de advocacia criminal artesanais e acabar descambando ou acabar culminando em um cenário no qual aquele escritório de advocacia artesanal, para utilizar o nome da moda, ele acaba sendo excluído completamente do mercado, em benefício dos grandes escritórios de massa, como se costuma dizer? Qual o seu posicionamento a esse respeito? Nossa, excelente pergunta, Zenon. Eu acho que, assim, é possível isso acontecer em áreas diferentes da área penal, da área processual penal. Porque você, nas áreas empresariais, tributárias, administrativas, né, que lidam com o poder público, eu acho que é plenamente possível isso acontecer, porque você não tem ali um advogado. Se você tem um advogado artesanal, ele vai realmente, o futuro vai fazer com que ele suma dessa atividade, ou então ele faça parte de um grande escritório ali como um advogado colaborador ou como um advogado funcionário. Isso realmente pode acontecer. No campo criminal, eu acho mais difícil, porque o trato criminal, ele está sempre voltado ali para uma questão pessoal. O advogado tem uma relação muito pessoal com aquele indivíduo que está sendo acusado de um crime. Então, eu posso dar um exemplo do júri. Então, a inteligência artificial, ela pode ser utilizada no júri de várias formas, mas no final das contas, aquele advogado do júri, ele efetivamente vai ser ele que vai definir. Ele é o centro, ele vai se amparar de instrumentos tecnológicos da inteligência artificial, mas de alguma forma aquilo ali vai servir para ele e ele vai estar no centro, como centro mesmo de referência para efetivamente a defesa. Então, mesmo na área penal, eu acho que a centralização a possibilidade de você utilizar instrumentos da inteligência artificial, ela não vai substituir o advogado efetivamente, principalmente que trabalha na área penal e na área processual penal. O que a gente precisa perceber, e eu acho que isso é uma atenção que todos os advogados que trabalham na área processual penal, na área penal, têm que entender, é que a inteligência artificial ela tem que ser fiscalizada, ou seja, você tem que, de alguma forma, fiscalizar de que forma que estão sendo feitos, baseados e inseridos esses algoritmos. Então, por exemplo, posso dar um exemplo aqui no reconhecimento facial. Então, hoje, a bola da vez é o reconhecimento facial. Então, você tem aí esses reconhecimentos faciais feitos de uma forma muito precária, né? Aquelas identificações, reconhecimentos feitos com álbuns de fotografia nas delegacias, que é algo que não está padronizado. Isso aí, na verdade, é ratificado na justiça, e essa retificação tem dado condenações baseadas apenas em fotografias que estão distribuídas lá nas delegacias de polícias espalhadas pelo Brasil inteiro. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país continental, tem 8.511.943 km². Então, você tem essas situações.
Mas o problema do reconhecimento facial, a hora que a gente transmutar para o reconhecimento facial, a gente vai ter que ter uma fiscalização muito mais efetiva. Por quê? Porque os reconhecimentos faciais, eles podem também estar sendo inseridos por quem está inserindo também de uma forma classista, seletiva, racial. Por exemplo, a gente já tem informações de que nos Estados Unidos alguns softwares de reconhecimento facial não conseguem identificar pessoas com características negras, né? Então, isso... Por quê? Porque foi estabelecido que os algoritmos que foram inseridos naquele processo de identificação foram pessoas simplesmente que não tinham as características do povo negro. Então, você não tem como fazer um reconhecimento daquela situação. Então, eu acho que essa fiscalização na seara penal, ela tem que ser um pouco mais intensa, porque por detrás das inserções dos algoritmos está simplesmente aquele indivíduo que pode, de alguma forma, selecionar, penalmente, ter uma seletividade em relação às pessoas que vão ser identificadas. Então, eu acho que é essa a nossa intenção. Esse é o nosso receio. Por isso essa questão, essa divisão que eu quis fazer do medo racional, que é aquele medo do irracional, que é aquele medo da tecnologia tomar o lugar do ser humano, mas do medo racional, que é de você utilizar a inteligência artificial de forma seletiva, preconceituosa. Então, você ter a noção de que você pode utilizar esse mecanismo no sentido de criminalizar alguém é muito mais sério. Então, eu acho que... Não sei se eu respondi, Zenon, a tua questão. Não respondeu perfeitamente, professor. Muito obrigado. A gente tem que tomar muito cuidado com, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, com essa produção de verdade absoluta, porque assim, o algoritmo, ele não é uma verdade absoluta e nós não podemos analisar. E a gente tem uma tendência, por exemplo, se eu utilizar hoje a percepção do que uma calculadora faz, ninguém tem dúvida de que o cálculo de uma calculadora, ele é exato. Então, é essa percepção, talvez, de fiscalização que nós vamos ter que ter em relação aos algoritmos. Por quê? Porque o problema não é o algoritmo, né? O algoritmo, ele tem uma tendência objetiva de encampar, por exemplo, um reconhecimento facial. Ou então, eu vou reunir milhares de jurisprudências daquele tribunal e vou entender que aquele tribunal se inclina por determinada decisão. O problema não está no algoritmo, porque o algoritmo está objetivado. O problema está em quem insere o algoritmo, e o que nós chamamos aí de viés, né? Que é o grande receio daqueles que criticam a inteligência artificial. Você, mas e o viés do algoritmo, né? E o viés tecnológico? Esse viés que é aquela maneira como se insere, isso talvez seja o risco da inteligência artificial, que é o risco que a gente vive efetivamente hoje no sentido das tecnologias que nós utilizamos. O Instagram, o Facebook, né, quando a gente entra na internet. E aí, por quê? Aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados para, de alguma forma, tentar delimitar essa sequência de assustadora de fazer com que você automaticamente, por impulso, saia comprando, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. E nós não estamos afastados disso, né? Nós temos aí 4 projetos que se baseiam nessa resolução 332 do CNJ, e são 2 projetos na Câmara dos Deputados e 2 projetos no Senado Federal que estão tramitando. Essa resolução 332 do CNJ, ela, de alguma forma, ela regula ali de que forma que nós vamos trabalhar com a inteligência artificial, né? Se trabalharmos, e ela não incentiva, mas se trabalharmos, nós vamos ter que trabalhar baseado naquelas previsões da resolução. Então, quais as previsões ali mais importantes? A maneira ética, né, de você armazenar esses dados, a maneira transparente, a maneira de igualdade e o preconceito.
né, a forma como você vai lidar com esses dados, a resolução ela especifica de uma maneira ainda embrionária, mas é importante ressaltar que a gente tem uma resolução que fala disso. E se a gente levar isso para o campo do Poder Judiciário, assim, com todo o respeito que eu tenho a quem faz a crítica da inteligência artificial, eu acho que o Poder Judiciário ele trabalha com a questão de utilizar a inteligência artificial como um auxiliar, como um elemento a mais que pode, de alguma forma, contribuir. Agora, a decisão sempre vai partir de alguém. Se a gente vai falar do campo prático, e nós conhecemos o campo prático, Zenon, o professor Regis, é aquele campo prático que a gente sabe que, às vezes, nem o juiz toma a decisão, né? Quem toma é um assessor, quem faz a sentença. Mas, de qualquer forma, a responsabilidade é da autoridade judicial. Se houver um problema, a autoridade judicial vai ter que responder, porque é ela, de plano ali, que decide. A inteligência artificial pode ser mais um elemento. E um outro argumento que eu acho que é imbatível é que a realidade se impõe, né? Eu acho que nós temos vários exemplos de que a realidade está sempre se impondo, não só no campo da tecnologia. Nós estamos vivendo aí uma situação pandêmica, né, em que a gente força a abertura de comércio, a gente força a abertura de outras situações, fazendo com que a cidade ande, porque nós temos um problema econômico e a realidade se impõe e obriga ao fechamento. Então, nós não temos como lutar contra uma realidade que se impõe. Eu acho que a tecnologia é uma realidade que se impõe. Tanto é verdadeiro o que eu estou dizendo que, por exemplo, hoje o Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um software chamado Voxia, isso mesmo. E esse software, ele é responsável por poder fazer a transcrição das audiências com os acusados e com as testemunhas, e ele transcreve isso de forma automática para auxiliar aqueles julgamentos que tem. Um exemplo que eu dei foi esse do ex-presidente Lula, que tinha 73 testemunhas. Então, como que o juiz vai tomar uma decisão baseado... Ele não vai nem se recordar disso. Então, ele vai ter que ler 73 depoimentos daquelas testemunhas e, na maioria das vezes, se não for ele que tiver feito a instrução e for um outro juiz que vai tomar essa decisão, por um efeito de afastamento de férias, de licença, a decisão tende a ser tomada de forma muito precária. Então, se você tem instrumentos que possam auxiliar na decisão, me parece que eu acho que essa questão ela não tem muito sentido de você não colocar. É uma realidade que automaticamente vai acontecer e é por isso que eu acho que nesse aspecto você não tem uma quebra de demissões ou uma quebra de falta de atividade laborativa por parte dos advogados. Eu acho que essa questão, que pode haver uma diminuição, como você fez na sua pergunta, ou como o professor Zenon perguntou. Eu acho que há uma tendência de você aí ter uma tomada de grandes escritórios atuando, mas eu não consigo enxergar isso no campo penal, no campo processual penal. Não consigo ver. E a gente tem uma realidade que outras nações já vivem, né, com essa realidade de reconhecimento facial. Por exemplo, a gente está vendo aí nesse ciclo pandêmico como é que outros países lidam com essa identificação de reconhecimento facial lá na China para atribuir passaporte verde para o indivíduo transitar, aqueles que já tomaram vacinas. Os complicadores, eu acho que eles são os complicadores mais éticos, né, de preconceito e de quem está inserindo esses algoritmos. E as questões probatórias, que eu acho que no campo do processo penal, elas são muito mais sérias, que são essas unidades de inteligência que vão atuar. Então, nós temos unidades de inteligência que atuam no campo econômico, por exemplo, a Receita Federal, né, atua ali nessa obtenção de dados dos contribuintes para verificar se há uma infração da ordem econômica nos recursos que aquele indivíduo está adquirindo, né? Essas unidades de inteligência, na verdade, é que vão ter que ser muito mais fiscalizadas, tanto pelo Poder Judiciário, quanto pelos órgãos de acusação, quanto pelos defensores públicos ou advogados, porque, na verdade, elas vão ter dados ali que expõem a privacidade. Então, o campo aí me parece que é muito mais ético.
E você tem também que fiscalizar, porque a inteligência artificial ela vai trabalhar também, além da cadeia de custódia, ela vai trabalhar com a prova, e prova é sinônimo de cadeia de custódia. Ou seja, você tem ali um programa de armazenamento de dados que já está estipulado, e você vai ter que trabalhar com essa cadeia de custódia. Então, são cruzamentos de dados. Então, você vai ter que fazer uma exigência de que como é que aquela prova foi adquirida, de onde surgiu aquela prova, como aquilo chegou no Ministério Público ou no Ministério Público Federal para efeito de uma denúncia. Qual é o ponto de origem? Eu acho que a fiscalização está nesse ponto de origem. Por exemplo, vou dar um exemplo nítido, né, do caso desse menino que foi morto, foi assassinado, né, o Henry. Então, o que foi feito? Foi adquirido um equipamento de alta precisão israelense, não me lembro o nome agora, mas para extração de dados daquele celular. Então, você tem ali, por ordem judicial, a extração de dados de um celular. Se a gente estivesse falando aqui no nosso básico, você tem uma extração de dados feita por peritos e por um software normal, que é o que a gente utiliza. Mas, para mensagens apagadas de muitos dias, de tempo considerável, você tem que trabalhar com softwares muito mais atualizados para extração desses dados. Então, assim, como que vai regular essa cadeia de custódia, ou seja, como é que foi armazenado esse celular, de que forma que ele foi retirado dos acusados? Por quê? É o processo penal como garantidor, ele não é só um instrumento de efetivação da punição, mas ele é um garantidor efetivo dos direitos fundamentais das pessoas que estão sendo acusadas. Então, para quê? Para que a gente não chegue num determinado momento de romper garantias e você colocar o próprio Estado em prejuízo, no sentido de não conseguir condenar alguém que realmente merecia ser condenado, ou então absolver alguém de forma sumária. Então, eu acho que me parece que a inteligência artificial ela é um misto, né, de um medo, talvez seja ilusório, de tentar vencer uma realidade que se impõe. E, assim, eu acho que para finalizar, lógico que a gente não dá para a gente particularizar tudo em relação qual é a influência e o reflexo que todos os atributos da inteligência artificial pode interferir dentro do processo penal. Eles interferem muito, mas eu acho que é possível você atuar de forma objetiva no sentido de poder fiscalizar esses algoritmos, esses softwares, de que forma ele é feito. Com 3 questões muito simples. Quem codifica esses algoritmos? Como se codifica esses algoritmos? E por que se codifica esses algoritmos? Qual é a finalidade? Se a gente tiver, na verdade, essas respostas, eu acho que é muito mais fácil você ter um reflexo da inteligência artificial de forma positiva. Agora, isso vai dar muito trabalho, porque a gente tem um processo penal muito arcaico, né? Que é esse instrumento que efetiva a punição, ele ainda é muito arcaico, e diante dessas renovações pontuais que a gente tem, e o professor José não sabe muito bem disso, que é suspensão de juiz de garantias, você tem reformas e elas são anuladas, são suspensas por tribunais superiores, então você tem aí uma máquina judiciária que também emperra essa progressão. E o que... Professor, me permitirá mais uma intervenção aqui, mais uma dúvida, por gentileza? Ainda dentro do ponto que o senhor mencionou sobre o campo ético e de escolhas, eu gostaria de saber o seu posicionamento, se o senhor não acha que a inteligência artificial ela poderia implicar, talvez, numa redução drástica da própria privacidade do indivíduo. Vou tentar explicar. Claro, essa evolução tecnológica ela é inevitável, a gente está vendo a biometria no âmbito do direito eleitoral, que veio para garantir eleições mais escorreitas e tudo mais, né? E a inteligência artificial, ela de fato vem com tudo e o direito não escaparia dessa questão. Mas quando a gente fala, o senhor citou o exemplo da China, o Estado de ter um banco de dados com os rostos da população, não do seu povo, né? Porque abarcaria a pátria dos estrangeiros, todos aqueles que estiverem no seu território. Isso não seria uma ingerência indevida ou uma violação à própria privacidade das pessoas? Você fazer parte de um banco de cadastro estatal para fins, eventualmente, quem sabe, de um reconhecimento
em uma investigação criminal? Qual que é o posicionamento do senhor a esse respeito? E obrigado, é a última interrupção, prometo. Não, eu acho que foi excelente a pergunta. Eu acho sim, eu acho sim, Zenon, que é justamente isso. Eu acho que você tem aí um arcabouço de inteligência artificial que pode efetivamente ocasionar situações de muita invasão de privacidade. Então, por isso que eu acho que nós podemos, o setor de fiscalização, né, ou seja, quando a gente fala dos advogados, da defensoria pública, da acusação, porque assim, a maioria dos alunos aí, alguns deles querem advogar, mas outros querem efetivamente prestar concurso, fazer parte ali das autoridades que vão participar do sistema de justiça criminal como autoridades públicas. Então, assim, o que eu acho que é importante que a gente entenda, essa realidade vai se impor. Esse grau de invasão de privacidade, algumas vezes ele vai ocorrer. E é essa fiscalização, tanto da sociedade, da comunidade, que vai fazer com que a gente chegue num meio termo aceitável dentro da comunidade. A gente vai ter um meio termo aceitável. Que nem eu vi aqui no chat, não sei se é a Érica que está dizendo, o cenário apresentado pelo convidado me lembra o filme Minority Report. O que ela chama de Minority Report, que é aquele filme que, se eu não me engano, era o Tom Cruise que fazia, ou seja, a polícia se adiantava para saber aonde ia ser cometido o crime e ela vinculava o sujeito. Há o risco de a gente ter uma polícia que nós chamamos de polícia preditiva. O que é a polícia preditiva? A criminologia ignora isso, né? No campo da criminologia, ela diz o seguinte, não é porque um determinado bairro, uma determinada localidade tem mais índices de crime que você pode conduzir a polícia para aquele local. Se eu vou falar de inteligência artificial, a gente não pode afastar esses dados que chegam para que a polícia atue com uma operação presença na chamada polícia preditiva naquele determinado local. Mas essa constância, esses ajustes que vão fazer com que o Estado chegue no termo. Porque isso é inegável. Se você tem uma polícia preditiva daqui 5 anos, daqui 10 anos, isso é uma realidade. E isso já acontece não com os dados de inteligência artificial. Ou seja, quando a Polícia do Estado de São Paulo ela verifica quais os lugares que mais ocorreram homicídios, mais lugares onde ocorreram roubo, qual é o índice maior, a polícia ali ela atua naquela localidade, naquela região, de outra forma, ou seja, com outro índice, com outro armamento, com outro tipo de visão e de administração daqueles conflitos da região. Isso já existe com os dados empíricos que nós recebemos de forma muito básica. Então, isso vai ocorrer certamente com a inteligência artificial. O que não pode ocorrer, e eu acho que é isso que a gente luta muito, e na inteligência artificial eu acho que é mais difícil para a gente lutar, mas nós vamos ter que lutar, é o que acontece hoje. Né? Se a gente olhar, nós temos uma previsão de 1.688 crimes previstos no Código Penal, no sistema penal. Ou seja, 1.688 crimes. Mas se nós analisarmos, se você passar na frente do presídio, de qualquer presídio hoje do Brasil, você vai encontrar 5 crimes. Você vai encontrar furto, você vai encontrar tráfico de drogas, você vai encontrar roubo, você vai encontrar porte de arma de fogo. Numa média, você vai ter uma incidência aí de 5 crimes, que são os crimes que mais ascendem, ou seja, a nossa população carcerária, ela está ali voltada especificamente para 5 delitos, especificamente. Então, o que significa isso? Significa que nós temos um sistema penal de forma muito seletiva, tanto no índice de crimes que o Estado elabora no sentido de combater, ou seja, é óbvio que alguns crimes as pessoas são condenadas, mas o percentual maior está dentro desses 5 crimes. Ou seja, furto, roubo, tráfico de drogas, não me lembro agora, e porte de arma, uso de arma de fogo e porte de arma de fogo. Então, assim, você tem ali 5 crimes que você, efetivamente, que o sistema inaugura. Se você analisar, então, de forma a população carcerária, então, você vai ver que dentro da população carcerária, 58%, 60% são pessoas
da cor negra. Se você verificar, 80% são pessoas pobres, né? Você não tem ali nenhum índice. E esses dados eles são feitos para a gente olhar que nós temos um sistema seletivo. E a inteligência artificial vai atuar. E é isso que eu acho que a gente vai ter que combater com a inteligência artificial. Você tem aí, o que a gente tem que evitar sempre na inteligência artificial é esse estado policialesco, ou seja, você ter unidades de inteligência que vão selecionar, e isso já ocorre, né, no Brasil, que vai selecionar quais os crimes que vão combater e você vai selecionar quem é que você vai prender. Isso já ocorre no nosso dia a dia. Então, vou dar um exemplo claro. As pessoas vão para a cadeia quando são reincidentes por furto. Né? O furto de imediato não dá cadeia, mas se o indivíduo for reincidente, ele vai ser preso por furto e vai ficar preso, né, inicialmente. Então, agora, se você tiver uma sonegação de imposto num valor de até R$20 mil, de acordo com a lei tributária, a sua punibilidade é extinta porque o valor não é compensador para mexer com a unidade tributária, com a unidade de justiça que vai fiscalizar esse tipo de crime. Então, ou seja, no nosso sistema de justiça criminal, você tem indivíduos que foram selecionados de forma empírica. Imagina isso no campo da inteligência artificial. Então, eu acho que esses ajustes é que vão empreender. O que eu acho que não é possível é você afastar a possibilidade de você ter inteligência artificial, porque a realidade se impõe. Eu acho que, assim, em suma, meu querido Zenon, eu acho que era isso, assim, os pontos mais importantes que eu considero dessa ligação entre processo penal e inteligência artificial, é o que eu considero, assim, de mais importante para a gente analisar. Eu agradeço, assim, o tempo que me foi destinado e fico aí à disposição para eventuais perguntas. Doutor Moisés, muito obrigado. E a esse respeito do último ponto que o senhor mencionou, o que talvez seja um receio, se o senhor me permite colocar o meu ponto de vista, é que quando a gente fala de biometria, parece que algo tem uma certa cientificidade. Não que a criminologia ela tem o seu aspecto científico, método, como o senhor mencionou, mas quando a gente coloca uma tecnologia por trás, sempre passa para a sociedade leiga, né, a ideia de que aquilo é mais científico, né, no sentido de é mais válido. E quando a gente menciona essa questão da inteligência artificial, como o senhor falou, bom, esta delimitação, esta seletividade do sistema abordada pela criminologia crítica, isso já existe. O senhor mencionou, mas é de uma maneira empírica, mas isso já acontece. Talvez não haveria um receio por parte dos estudiosos no sentido de que essa seletividade ela ganhasse o status de cientificidade, embora seria, neste caso, uma pseudociência, como o senhor mencionou. Bom, o que importa é o viés, a gente tem que tomar cuidado com a forma em que se instrumentaliza essa nova tecnologia, né? Não seria como se, vamos validar o que nós já fazemos, né, desse direito penal prospectivo que o senhor mencionou? Eu acho que eu acho que é possível, eu acho que você tem razão quando você coloca isso. Que quando a gente trabalha com a inteligência artificial, eu acho que vai ficar mais difícil você esconder, porque ela já trabalha com um pressuposto lá pela resolução 332 de que a transparência é um objetivo a ser perseguido sempre, né? Então, por exemplo, esses dados que o Estado de São Paulo traz, ou outros estados trazem, ou o próprio país, às vezes, muitas vezes, eles são negligenciados, às vezes ocultos. Por exemplo, nós temos um exemplo claro do que o Estado pode fazer em relação ao poder. Por exemplo, hoje nós não temos verbas para o IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele está, de alguma forma, sucateado, porque ele não tem verba para fiscalizar ou para poder trazer dados para a população brasileira no sentido da sua população, no índice de desenvolvimento humano.
Então, essa questão pode ser, inclusive, manipulada pelo Estado. Já no caso da inteligência artificial, por um pressuposto aí de transparência, eu acho que é possível também você exigir que esses dados sejam elencados. E no campo da política criminal, para finalizar, eu acho que é possível também, porque você pode analisar como é que está o cárcere, porque hoje a semana retrasada, a gente viu um indivíduo que ficou preso quase 16 anos e nem o Tribunal de Justiça, que ele fazia parte, que era o Tribunal de Justiça do Ceará, na qual ele estava preso, tinha acesso ao processo que ele respondia. Ou seja, nós estamos num país onde o CNJ, que é o órgão responsável para apurar quem são os seus presos, nós não sabemos quem são os presos. A gente sabe de onde eles vêm, né? Mas a gente não sabe onde ele está. A gente não sabe, a gente não tem. Então, você tem um país onde não sabe quem são os seus presos, ou se por que as pessoas estão presas, e existem pessoas presas sem processo, significa que nós estamos andando muito mal. E eu acho que a inteligência artificial poderia também, de alguma forma, ter esse benefício. Agora, o receio que você traz, ele é muito explícito mesmo. Ele é um receio de que a inteligência artificial possa, de alguma forma, selecionar. Perfeito, professor Moisés. Porque essa questão, quando a gente menciona sempre de uma tecnologia, sempre eu fico com o pé atrás, tento manter um medo racional, embora não raras vezes eu perca essa condição de racionalidade na análise deste tema de uma maneira especial, né? Porque eu acredito que o processo científico e o avanço tecnológico ele é inevitável, ele é bem-vindo, mas o meu receio é a instrumentalização da ciência em alguns aspectos. A ciência, é claro, ela tem que ser livre, ela deve livre, sempre respeitando as balizas éticas, sem sombra de dúvidas, em todas as suas vertentes, né? Mas eu sempre tenho muito receio, sobretudo quando o ponto de vista é penal, na sua instrumentalização com um viés ideológico muito grande. E é algo que acontece no mundo, e logicamente o Brasil também não escapa, uma compreensão de agigantamento do direito penal, né? Sempre, quando a gente discute direito penal ou discute processo penal, nós nunca discutimos propostas de desencarceramento, por exemplo. É sempre o oposto, né? Não, temos que endurecer o sistema, nós temos que dificultar a saída do preso. Ele fica muito pouco tempo preso, de pessoas que talvez não saibam o inferno que são essas instituições totais e aos quais nós amontoamos seres humanos e depois queremos que eles saiam totalmente amáveis e reinseridos, né? Então, sempre quando a gente vê um discurso em matéria penal, nós sempre temos essa tendência de respeito do sistema. Bom, vamos discutir direito penal com a população. Na Europa, a questão da própria xenofobia, enfim, né? o medo do outro, né? O medo daquele que é diferente de você, o medo de uma pessoa que vem de um outro país diferente do seu, porque pode rolar um ataque ou algo do tipo. Então, sempre isso legitima discursos de endurecimento do sistema. E aqui também a gente verifica isso. Né? Sempre quando se debate direito penal, é sempre nos piores locais possíveis, são programas de televisão extremamente sensacionalistas, e você conversa com o público e sempre a resposta é de endurecimento. Eu vi tem um artigo num livro, uma coletânea de artigos de um livro da editora da EDUSP, da editora da USP, em que eles fizeram há tempos atrás, né, quando da publicação da obra, uma pesquisa sobre se as pessoas elas concordavam ou não com a prática da tortura. O resultado foi assustador. Né? O acolhimento que as pessoas tinham com uma prática extremamente bárbara, que é banida no mundo todo, é algo assustador. Então, o meu receio quando a gente fala de inteligência artificial, que pode, talvez, ser instrumentalizada de uma outra maneira, quando se colocar isso, discursos políticos inflamados acabem manejando ou instrumentalizando a inteligência artificial da pior maneira possível. Ao invés de garantir uma eficiência no combate à criminalidade, por que não, acabar descambando para um processo de criminalização, encarceramento e punitivismo desnecessário e que talvez viole inúmeros direitos. Eu acho que quando você fala isso, me lembra muito aquela dicotomia entre o direito e a ideologia, né? Essa dicotomia entre direito e ideologia, na verdade, eu acho que isso é algo que nós precisamos superar, direito e ideologia. Se a gente olhar para trás, a gente tem 3 narrativas sempre, né? A primeira narrativa foi o fascismo,
né, que foi vencido ali pela Segunda Guerra Mundial, e depois nós ficamos com duas narrativas, o comunismo e o liberalismo. Né? Essas duas narrativas se impuseram como realidade, o comunismo, aí veio aquela época de Guerra Fria, hoje nós temos aí um sistema liberal. Mas de todas essas narrativas, a ideologia sempre está presente, ou seja, você sempre tem um elemento ideológico no sentido de arrastar, de alguma forma tentar arrastar o direito para esse campo ideológico e trazer justamente essas situações que são situações que elas aviltam, né? Aí vai entrar inclusive na área do professor Regis, que é essa situação de direitos humanos, ou seja, você tem uma narrativa onde você desconsidera nesses discursos muito básicos e negacionistas no sentido, só tem direitos humanos quem é humano, só tem direitos humanos quem é bom, que é o cidadão de bem, né? Essas narrativas são narrativas que tentam, de alguma forma, cooptar o direito. Ideologia e direito, elas navegam durante todo esse espaço-tempo, desde a época lá da Revolução Francesa, para a gente, pelo menos, ter um corte aí epistemológico para a gente trabalhar. Mas essas duas direito e ideologia, e eu acho que no campo da inteligência artificial, você foi muito preciso, porque eu acho que a ideologia é um campo que vai tentar cooptar a inteligência artificial do grande risco de você ter aí uma seletividade, e eu acho que é esse combate ideológico que nós temos que fazer, porque a ideologia, ela de alguma forma, ela obscurece qualquer tipo de tentativa de melhora da sociedade. Qualquer tipo de discurso negacionista, no sentido de negar aquilo, eu acho que... Por isso que eu nesse sentido, eu vejo a inteligência artificial não só como um fator negativo. É porque quando a gente nega, né, a gente exclui qualquer possibilidade, a gente tem uma tendência negacionista de estar trazendo aí, de alguma forma, a ideologia para o campo de uma instrumentalização que é inegável diante da realidade e que a gente pode trabalhar com formas do bem, né? Hoje eu estava vendo, para finalizar, eu estava vendo um filme, não me lembro agora o nome do filme no Netflix, que é de uma polonesa que ganhou o Prêmio Nobel da Física e da Química, e que ela descobre ali a radioatividade, né? E aí ela mostra lá o elemento, o rádio que ela descobriu quimicamente, foi utilizado para as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas também trouxe benefícios no sentido de cura inicial do câncer, como fazer radioterapia. Então, assim, a inteligência artificial é apenas um instrumento. E é inegável que por detrás desse instrumento está o homem, tá, gente? É a nossa essência que tem que trabalhar para que a gente não seja cooptado por movimento ideológico, de forma que aí a gente vai perder a finalidade. Acho que era isso, professor Regis. Acho que é isso. Perfeito, professor. Sempre algumas questões, como a gente menciona, em todos os ambientes do direito, e pelo menos eu acredito que é o mais prudente a se fazer, a polarização em aspectos políticos não podem macular a dignidade do direito jamais, né? Nós temos, é claro que o direito ele é fruto de decisões políticas, né, que acabam culminando em um processo legislativo que, se democrático, terá um amplo debate o sustentando, mas estas questões, elas acabam sendo... O direito, ele é fruto de um consenso, sobretudo em um ambiente democrático. Nós temos valores dos quais todos nós concordamos e quando nós trazemos aspectos ou traços não políticos, mas partidários para dentro do direito, a nossa análise ela acaba ficando nublada, ela acaba ficando, de certa maneira, pouco visível, né, racionalmente, pouco plausível de um âmbito racional. Professor Moisés, eu sei que o seu tempo é escasso, agradeço o senhor pela sua participação. Eu gostaria apenas de pedir um favor para o senhor, uma gentileza aqui. Isso, pode, estou à disposição. Para além do tema que o senhor apresentou, nós estamos agora aqui com os alunos que estão dando os primeiros passos no curso de Direito, né? O pessoal da primeira e segunda turma. Então, eu gostaria que o senhor, como um profissional de extremo sucesso, né, quais seriam as dicas ou as sugestões que o senhor daria para aqueles que estão iniciando os seus caminhos, a sua longa jornada pelo direito? Que o direito, a gente sempre brinca, né? Não são só 5 anos de faculdade, né? Enfim, é uma tarefa para a vida toda. Nós nunca vamos
encerrar, nós nunca vamos fechar o livro de fato e descansar o lápis, a caneta, né? Isso a gente vai ter que continuar estudando e nos aprimorando ao longo de toda a vida. Então, o senhor, que é um profissional extremamente competente, um profissional extremamente renomado, eu gostaria que o senhor, por gentileza, quais conselhos que o senhor daria para aqueles alunos que estão no primeiro ano do curso de Direito, que estão iniciando esta caminhada agora? Olha, Zenon, assim, eu posso dar vários, né? Mas eu seguiria o norte do professor Regis, o norte do professor Zenon, que são nortes magníficos também. Eu acho, assim, quando a gente fala de faculdades assim privadas, né? As faculdades privadas, elas recebem um público muito heterogêneo. Então, eu acho que deve haver um esforço, inclusive, até maior, porque... Primeiro, eu acho que os 5 anos de faculdade, a faculdade é um projeto. Então, eu acho que o aluno tem que encarar a faculdade como um projeto. Então, é óbvio que ele tem que se divertir, né? Ele tem que ter lazer, um lazer que me parece moderado, mas levar a faculdade como um projeto sério de vida, porque, ao final, ele vai ter uma capacidade profissional ampla e muito boa no sentido que o direito proporciona, mas levar isso muito a sério. E o que eu acho que é levar a sério? Primeiro é estudar muito e não achar que o direito se sustenta por si só. Então, é não estudar para a prova só, porque assim, a prova ela é um índice de avaliação do aluno, mas ela não é suficiente para o mundo que ele vai enfrentar. Então, é importante ele estudar de forma dogmática, né? Trabalhar com uma dogmática. Às vezes a prova não existe uma dogmática tão profunda, né? E aí ele pode trabalhar isso, mas eu acho que ele tem que ter um arcabouço de profundidade. Então, se ele quer ir para a defensoria, ele tem que não esquecer das provas, das atividades da coordenação do curso de Direito e tem que fazer, mas também pegar um edital, se ele quer ser um defensor, e trabalhar e estudar com obras daquele concurso que ele quer. Se ele quer advogar, ele vai ter que ter uma característica transdisciplinar, ou seja, o direito não é só direito, o direito é psicologia, o direito é medicina, o direito é filosofia. Então, ter um arcabouço suficiente, um arcabouço teórico suficiente para encarar o mercado de trabalho. Então, sem um arcabouço teórico, o professor Regis não seria coordenador de um curso de direito. Sem um arcabouço teórico, o professor Zenon não seria um professor do curso de direito. Então, é preciso que o indivíduo que queira chegar nesse nível de instruir futuros juízes, futuros promotores, que a gente já tem no nosso currículo em matéria de sala de aula, trazer, se aprofundar. E essa profundidade não pode ser uma brincadeira. Porque eu acho, assim, para resumir, eu acho que você passar 5 anos dentro de uma faculdade ou dentro de um curso de direito, o pior que pode existir para você não é você perder o seu dinheiro. Né? Não é a perda do dinheiro, mas é a perda do tempo, e o tempo não volta. E eu acho que perder tempo de vida, né? Perder tempo de vida é algo muito sério, muito grave no mundo onde que a gente vive. A gente está aí no meio de uma pandemia, trancado há mais de 1 ano em casa, e a gente está sentindo isso, ou seja, nós estamos perdendo vida. É 1 ano, praticamente 1 ano e 2 meses perdendo vida. Então, a sugestão que eu dou para os alunos do curso de Direito da Unopar é que eles se dediquem, se aprofundem, absorvam a faculdade e ganhem essa oportunidade, porque é uma oportunidade muito bom você ter um curso de Direito numa cidade, às vezes pequena, e você ter um curso de Direito, você pode fazer seu norte, ainda mais com profissionais da faculdade, como você, como o professor Regis. Eu acho que é uma oportunidade ímpar, então se dediquem. Muito obrigado, professor Moisés. Só, se o senhor me permite, professor Regis, apenas uma última colocação. O que o professor Moisés mencionou, eu lembro que ainda quando eu estava cursando Direito, eu assisti um documentário do brilhante criminalista Evandro Lins e Silva, em que ele, no final, ele foi instado realmente a dar algumas dicas, e ele falou exatamente isso que o senhor mencionou. Ele chegou até a falar, e foi algo que me tocou bastante, ele falou, olha, que dica que você daria para quem está iniciando? Ele falou, olha, leia de tudo, leia filosofia,
leia literatura, leia poesia e, se possível, leia um pouquinho de direito que ajuda. Eu achei aquilo fantástico. E, enfim, muito obrigado, professor Moisés. Passo a palavra agora para o nosso coordenador, professor Regis. Valeu, meu querido. Muito obrigado, professor Zenon. Eu, na verdade, estou aqui como admirador, né, do trabalho de dois penalistas. Eu costumo dizer, professor Moisés, que tudo que eu aprendi de penal na faculdade eu fiz questão de esquecer. Não tenho aptidão nenhuma, não gosto dessa disciplina, né? Então eu sou bem claro com os meus alunos em relação a isso, mas eu tenho uma admiração muito grande por quem o tem, né? Não é pelo fato de eu ter uma convicção pessoal que isso me impede de admirar outros profissionais. Então, todos esses temas que nós estamos abordando, né, nessa noite de hoje, como o senhor mesmo disse, elas interferem não só na área penal, mas nas outras áreas do direito, em especial no direito constitucional, na minha área, né, de direitos humanos, uma vez que nós vislumbramos todas essas transformações relacionadas ao direito, que elas ocorrem não somente no sentido de evolução. Muitas vezes, quando nós estamos trabalhando sobre essa questão de proteção em relação aos direitos fundamentais, nós vivemos um fluxo contínuo de avanços e retrocessos. Então, com certeza, nós não podemos fazer, como o senhor disse, de fechar os olhos para o que existe, e de fato nós teremos uma evolução em relação ao direito, né? Os profissionais, eles precisam se reinventar, assim como nós estamos fazendo nesse último ano de pandemia, né? E tantas situações constrangedoras os advogados passam, né? Justamente por não estarem adaptados a essa plataforma. Entendo que tudo que vem como mudança, e essa pandemia ela está mostrando isso para a gente, ela fez, e até uma certa oportunidade na rádio uma vez disse sobre isso, o que a pandemia fez para nós, operadores do direito, foi justamente antecipar os próximos 20 anos. Aquilo que nós demoraríamos aproximadamente 20 anos para a implementação, seja de audiências virtuais, seja de novas ferramentas de controle, né, através da própria inteligência artificial, nós estamos fazendo isso a toque de caixa. E o que me preocupa muito em relação a isso é a falta de qualificação dos profissionais. Então, se no meio físico já era sofrível, né? Infelizmente, essa é a grande realidade, como o senhor mesmo disse, quando nós estamos trabalhando com aspectos mais práticos, nós encontramos, infelizmente, colegas que não estão preparados para a advocacia, né? E quando a gente coloca isso em um âmbito maior, quando nós estamos trabalhando com sistemas, algo sistêmico, fica ainda pior, porque aquele advogado tradicional, aquele advogado que não acompanhou essa evolução, né, da forma como o senhor colocou tão brilhante na sua palestra de hoje, ele tende a ficar ultrapassado e, consequentemente, em decorrência disso, a perda de mercado. Então, eu acho que dentro, né, desses toques que nós tentamos dar aos nossos alunos nessas palestras de carreiras de sucesso, e até numa das carreiras de sucesso que nós fizemos no passado, professor Moisés, uma pergunta que eu fiz para um dos nossos convidados foi a seguinte, e aí faço para o senhor também, porque eu acho que essa é uma pergunta que todos precisam ouvir. O senhor faria a faculdade diferente do que o senhor fez? Eu acho que essa é uma pergunta muito importante. O senhor aproveitaria melhor as oportunidades durante a graduação do senhor? Porque entendo, e aí eu já faço aqui uma autorreflexão, que eu perdi muito tempo da minha vida. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para poder fazer o curso de Direito, né, na época que eu fiz, com certeza o sofrimento teria sido menor, e a caminhada, né, para poder chegar até o pós-doutorado, ela não teria sido tão sofrida. Mas gostaria de ouvir o senhor sobre isso. Professor Regis, eu acho que o senhor foi cirúrgico e foi muito preciso, e eu também teria feito diferente do que eu fiz. Eu também perdi muito tempo, perdi tempo na balada, perdi tempo com amigos, perdi tempo de estudo, né? Ou seja, se eu tivesse me dedicado mais, talvez eu tivesse também sofrido menos. E eu tive que também
me preparar. Eu acho que quando a gente não faz uma boa faculdade, e não é pela faculdade, né? Somos por nós, alunos, eu acho que a gente, no decorrer profissional, a gente faz outra, né? A gente tem que fazer uma outra faculdade. Então, se eu pudesse também dizer aos alunos, e respondendo a pergunta do senhor, eu teria feito tudo diferente. Mas eu também queria ter ouvido o que eles, né, os alunos da Unopar estão ouvindo hoje. Eu nunca ouvi de nenhum professor, né? Eu nunca ouvi de nenhum professor, olha, presta atenção, não perde tempo, se dedica, né? A gente, não sei, mas na minha época o professor sentava na sala, tinha um grande nome, né? Então ele passava a matéria, falava lá, e se você tivesse prestando atenção, muito bem, se você não tivesse prestando atenção, você que se virasse, né? E a gente, o senhor sabe disso, o senhor fez doutorado na PUC, então o senhor sabe como é que é, né? Eu sou puciano, então lá eles sentam, né? E falam, contam a matéria, e se você não pesquisar e não se aprofundar, você vai ficar no meio do caminho. Então eu teria, respondendo a pergunta do senhor, eu teria feito muito diferente. Como filhos da PUC, né? Como somos, a gente percebe muito bem que a estrutura em si da Pontifícia, ela é uma estrutura até antiga, arcaica, com salas de aula que realmente não estão adequadas, são salas de aula pequenas, abafadas, mas o material humano que eles têm lá, né, os nossos alunos ainda não têm essa dimensão por não conhecer tão bem os autores, mas eu tive a grata, digamos, satisfação de ter aula com Maria Helena Diniz. Então, para mim, assim, por mais que fossem professores tradicionais, como a Maria Helena vê-la, né, e de tanto ler livros de direito civil sobre ela, quando chega lá, a simplicidade daquela mulher de simplesmente dizer assim. E aí eu acho que isso que é o grande X da questão. Nós, enquanto professores, nós temos, né, como eu disse, as nossas aptidões. Eu gosto de constitucional, na minha área, no escritório, eu gosto da área trabalhista, mas enquanto professores, a gente acaba indo em outras áreas que muitas vezes, ou por vezes, não são aquelas áreas das quais nós temos maior aptidão, ou que nós tenhamos uma maior proximidade. Mas a docência nos leva a isso. Eu, na minha carreira, já devo ter lecionado mais de 15 ou 20 disciplinas diferentes, né? Desde filosofia do direito na PUC, em Poços de Caldas, e o professor Zé, nós tivemos a oportunidade de trabalhar lá, até disciplinas de prática. Mas, enfim, por que isso? Porque a professora Maria Helena, quando chega na aula, na primeira aula dela, foi muito interessante, porque ela foi dar a disciplina no doutorado, foi Teoria do Direito. Ela chegou e disse assim: não se assustem. Eu sei que todos que estão aqui muito provavelmente já devem ter visto um livro meu de direito civil, ou a coletânea toda, mas a minha formação é em filosofia e eu gosto de lecionar teoria do direito. Mas, quando cheguei na PUC, a cadeira que tinha disponível era a cadeira de direito civil. E aí, né, enveredei por essa área e acabei escrevendo muitos livros e acabou se tornando, né, uma profissional de renome na área. Então, tudo isso, toda essa troca de experiência é mais para que os nossos alunos tenham essa compreensão. Vai ser fácil? Claro que não. Nossa, professor, mas eu estou no primeiro ano, eu tenho que ler muito. Pessoal, vocês têm que entender que é hábito. Se você hoje, né, você está acostumado a levantar todos os dias e colocar o pé direito no chão, amanhã tente fazer o contrário. Levantar do outro lado da cama e colocar o pé esquerdo. Isso demora para você se adaptar a esses novos hábitos. É a mesma coisa em relação ao estudo. Eu falo que faria diferente uma faculdade, e o professor Moisés também disse que o faria, porque até o terceiro ano da minha faculdade, sem esse estímulo que nós estamos dando a vocês, eu não gostava de ler nada, absolutamente nada. Então, a partir do terceiro ano é que realmente o fluxo de informações passou a ser maior, né? A necessidade acabou se tornando maior, e em decorrência disso, os hábitos passaram a mudar. Mas se vocês desenvolverem hábitos, como o próprio professor Moisés disse, de lerem livros, olha, professor, livro do direito eu acho muito chato.
tudo bem, peguem livro de literatura, algo que nesse momento faça com que vocês estimulem esses atos. E, consequentemente, adquiram mais vocabulário. Adquirindo mais vocabulário, vocês terão também outras oportunidades. Uma das, digamos assim, peculiaridades da nossa área, né, professor Moisés, e eu acredito que a do senhor até muito mais do que a minha, até pela área penal, tribunal do júri, a oratória ela é fundamental. E como você desenvolve essa oratória? Somente através da leitura. Ninguém nasceu sabendo. E por mais que a gente tenha português, né, a disciplina de português ao longo de toda a nossa formação, o direito ele nos exige mais. É um curso clássico. E aí, como o professor Zenon disse, para não explorar tanto o senhor, professor, mas ouvir um pouco mais sobre o senhor, sobre essa questão do tribunal do júri, para aqueles que gostam, né, dessa área, qual a importância dessa leitura para o desenvolvimento no tribunal do júri? O que isso é significativo para o senhor que é atuante nessa área também? Professor, eu atuo no tribunal do júri há 20 anos. Então, nesses 20 anos, eu tive que ler muitas coisas completamente diferentes da área do direito, porque o júri é convencimento, persuasão, né, e psicologia, ou seja, você tem que atuar e tentar, de alguma forma, conquistar aquela alma que está ali, que é o jurado. E quando a gente entra no plenário do júri, na verdade, nós temos que convencer não só 7 jurados, mas você tem que convencer o juiz, o promotor, porque eles também querem sair dali dizendo, olha, fizemos um bom trabalho e não deu certo, a defesa levou o julgamento. Então, eu acho que, assim, por isso que eu sempre digo, eu acho que esse meu discurso de que o direito por si só não se basta, é que a gente precisa entender que o direito para alguns é uma ciência, para outros é uma técnica, mas ele é uma técnica no sentido interdisciplinar, ou seja, você precisa ter cultura, e essa cultura não é só essa cultura jurídica, mas uma cultura humana, se transformar em alguém muito mais sensível, não no sentido sensível vulgar, mas numa sensibilidade de alma, e que só vai ocorrer se você tiver uma profundidade de leitura, que é aquilo que o senhor diz. Ou seja, se eu tenho um arcabouço literário que vai me permitir construir ou conhecer a alma humana, a possibilidade de sucesso no tribunal do júri é imensa. É óbvio que vão ter estudos mais objetivos, como estudos de prática forense, de medicina forense, de psicologia forense, porque você vai estar lidando com, às vezes, no início da carreira, com criminosos patológicos, mas eu acho que esse hábito de leitura, como o senhor mesmo colocou, e essa transdisciplinaridade é que vai dar essa possibilidade. E a oratória, eu acho que é uma construção. Eu fico muito triste quando alguém diz, mas ser um bom orador é um dom. Não é. O Barack Obama talvez seja um dos maiores oradores que eu já vi, que eu já conheci, e ele nunca foi um bom orador, ele era uma pessoa tímida, né? E ele construiu a capacidade de ser um orador exímio hoje. Eu acho que hoje no mundo o Barack Obama é imbatível. E eu também tinha muita dificuldade de falar, de ser extrovertido, e conseguir isso no hábito, realmente na prática. De alguma forma, isso foi me dando uma possibilidade de hoje falar com um pouco mais de naturalidade. Uma coisa que eu sempre falo com os alunos, professor Moisés, eu acho que a sua experiência é fundamental nisso, isso que o senhor disse agora foi muito profundo para os nossos alunos, porque eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo agora têm essas duas percepções equivocadas. Primeiro, professor, eu não gosto de falar em público, eu tenho vergonha, todo mundo vai ficar olhando o que eu estou falando, eu vou falar errado. Academia, né, o curso de direito, os 5 anos que nós temos na academia, é justamente para que a gente possa cometer esses erros. Não sei se o senhor concorda comigo, mas é ruim a gente cometer erros e ter a atenção chamada quando nós estamos na realidade, quando nós estamos na prática, com o cliente do lado olhando, nossa, mas espera aí, o juiz ou o promotor está chamando a atenção ali, o que o Regis fez, o que ele deixou de fazer. Então, isso dá, sim, uma insegurança jurídica muito grande para o seu cliente, e isso vai refletir diretamente, né, na sua carreira, vai refletir em relação aos clientes que você terá, mas se você utilizar
desse momento da academia, desse momento, né, desses 5 anos, toda vez que o professor fizer uma provocação, pessoal, quem quer falar? Pum, sou o primeiro a levantar a mão. Eu. Não sei se você teve a oportunidade, Moisés, mas na FDSM tem um professor chamado Carlos Alberto Conte. Sim. Ele é um professor, teve aula com ele? Não, eu conheci um grande amigo meu na FDSM e até meu padrinho de casamento, porque tivemos um relacionamento muito próximo, sempre foi um incentivador na minha carreira, e ele falava um negócio que eu trago para a minha vida, sabe? Que quando nós estamos abordando sobre um determinado tema, nós temos que fazê-lo com propriedade, nós temos que estudar sobre aquele determinado tema, justamente para que a gente não cometa equívocos que eles acabam sendo muitas vezes até comuns, né? Para nós, por exemplo, que somos da academia, é a mesma coisa de nós colocarmos 2 doutrinadores que pensam de forma distinta no mesmo saco, no mesmo cenário. Isso não pode acontecer. E como é que eu vou fazer isso, né? Somente através, né, de muito estudo, né, de muita pesquisa, para que a gente consiga desenvolver, então, todos esses, digamos, essas técnicas, como o senhor mesmo disse, né, essa brilhante citação aí de Barack Obama, que com certeza deve ter tido aí muito estudo para conseguir se tornar o orador que hoje ele é, né? Mas agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, agradeço ao professor Zenon também por ter nos propiciado esse momento, né, nessa sexta-feira. Sei que todos, né, apesar de ser sexta-feira, né, gostam de terminar mais cedo, de cada um poder descansar um pouco mais cedo, mas com certeza esses momentos que nós temos de pesquisa, esses momentos de troca de conhecimento são fundamentais para a evolução de todos vocês e para a nossa evolução também, porque a cada carreira de sucesso eu aprendo um pouco mais. Professor Moisés, eu vou passar a palavra ao senhor, para caso o senhor queira, né, fazer o seu fechamento, o seu encerramento, agradecendo novamente a sua presença e a do professor Zenon. Professor, eu é que agradeço o convite que me foi feito, agradeço ao professor Zenon, que foi aquele que deu início ao convite, mas agradeço imensamente de poder ter a oportunidade de falar com os alunos da Unopar, e fiquei muito feliz em saber que o senhor é o coordenador aí da faculdade, e tenho certeza que os alunos, eles têm aí uma das equipes, tenho certeza que essa capacidade de escolha das pessoas e dos professores que vão atuar e que atuam aí na Unopar é do mais alto gabarito. Eu, sinceramente, agradeço mesmo, gratidão pelo convite e pela oportunidade sempre de falar com os alunos da graduação, porque é sempre uma alegria falar com aqueles que estão chegando, estão iniciando na carreira do direito, e se de alguma forma a gente pode contribuir para a formação, é sempre uma grande alegria. Muito obrigado mais uma vez, professor. Eu que agradeço, querido. Na sequência aqui dos nossos atos, professor, é só para o senhor ficar bem à vontade, nós fazemos um sorteio de livros. Então, se o senhor tiver algum compromisso, pode ficar à vontade, o senhor pode sair da reunião, não tem nenhum problema. Se quiser ficar com a gente e continuar também, não tem nenhum problema. Mas nesse momento agora, né, a principal desse momento é a dona Laís, que faz o sorteio, né? Todos os alunos já responderam a chamada? Não, todos aí professor, já... até esqueci, não. Pode fazer, até esqueci da chamada. Não, terá mais um tempo, Érica, sem problema. Pode responder aí. Nós vamos dar aqui mais 2 minutos, pelo menos, para vocês conseguirem responder a chamada aí. E nesse meio tempo, nós aguardamos um pouquinho, falando com o professor Zeno. Professor, está aí? Estamos aqui, professor Regis. Após acompanhar essa brilhante palestra. Só para falar que a porcaria do seu time está perdendo de 1-0 nessa sexta-feira. Ô timinho sem vergonha que esse time do Corinthians. Para quem? São Bento. Perdeu para o Ferroviário, agora está perdendo para São Bento. Tá vendo? Eu gostaria de falar se o senhor me permite, eu gostaria de falar para o nosso ilustre convidado que a porcaria do time dele está perdendo para o São Bento por 1-0.
Por coincidência, eu também sou corintiano, então estamos todos no mesmo barco. É verdade. Vou te falar a verdade, viu? Situação. Pelo amor de Deus. Não, mas sabe o que me conforta? O que me conforta é que nessa semana o Palmeiras perdeu 2 títulos. Então eu estou extremamente satisfeito. É aquela história, né, de literalmente torcer pelo time dos outros, mas o Palmeiras não ganhando para mim já está de bom tamanho. Laís, vamos lá. Vamos ao nosso sorteio. Pode falar, professor Zeno, enquanto a Laís vai fazendo lá. Eu acho que a gente deveria, nesse período, não poderia ter jogo de futebol. Até o Corinthians conseguir contratar mais alguém, porque o nó tático do Mancini não está funcionando mais. Top demais. Laís, você nos ouve? Eu tô ouvindo a piadinha com o Palmeiras aqui, professora. Nossa, Laís é palmeirense. Desculpa, Laís. Cheiro Verde tem uma nova concepção agora, né? É verdade. Eu normalmente aqui em Itajubá, professor Zeno, não sei se já teve a oportunidade, mas no Bar da Maria, o cheiro verde no caldinho de feijão fica muito legal. É muito bom. Fica aí a recomendação, Laís. Tá bom, professor, pode deixar. Saiu o número 27, agora eu vou lá ver qual que é. Tudo bem. É a Joyce. Joyce, você nos ouve? Deixa eu ver se ela está aqui com a gente na reunião. Oi, professor, eu ouço sim. Perfeito, Joyce. Meus parabéns. Você acaba de ganhar uma coletânea da LTR sobre assuntos, sobre temas relacionados ao direito do trabalho, tá bom? Tá, joia. Obrigada. Eu que agradeço. Você pode retirar na unidade, tá? Só agendar com as meninas lá que fica à sua disposição. Pessoal, novamente, professor Zeno, deixa a seu critério agora fazer o seu fechamento, se despedir dos nossos alunos. Semana que vem tem prova que o senhor falou, não é isso? Que o senhor estava me mandando mensagem aqui? Prova surpresa? Seu áudio. O áudio está cortado. Exatamente, professor. É uma prova surpresa porque o pessoal foi muito bem, né? Então, talvez, eu acho que eu resolvi cancelar aquela anterior e aplicar uma outra. Para as 2 turmas? Para as 2 turmas, exatamente. Eu acho que é mais prudente. Bom, brincadeiras à parte, né? Para evitar aí que o pessoal passe mal. Foi um privilégio, uma honra, como sempre, estar aqui, né? Com os nossos queridos alunos. Eu agradeço ao professor Regis por proporcionar mais este evento engrandecedor para a gente. Também agradeço de coração ao professor Moisés Rosa, o grande amigo e grande pesquisador, grande advogado, grande profissional. Muito obrigado, Dr. Moisés, por ter colaborado com o nosso crescimento jurídico, com o aprimoramento do nosso pensamento jurídico nesta noite tão bacana, tão legal. E eu espero que em outras ocasiões o senhor também retorne para que a gente possa debater outros temas a respeito do direito penal e do direito processual penal. Muito obrigado a todos e passo a palavra ao nosso coordenador. Pessoal, aquele abraço de sempre. Obrigado a todos. Já postei para vocês que solicitaram as atividades que estavam faltando, né, os veteranos, Teoria Geral do Direito Constitucional. Espero que todos tenham um excelente final de semana e nos vemos na próxima semana com as nossas atividades. Professor Zeno, aproveitando aí o convite, na próxima semana nós teremos palestras da Croton, não sei se o senhor viu lá que eu coloquei no grupo, e faremos mesas redondas. Então, segunda e terça-feira, o senhor não é obrigado, mas caso queira participar, teremos aí alguns temas bem interessantes, em especial na segunda-feira, fake news. Vamos falar sobre isso então. Galera, muito obrigado. Professor Moisés, aquele abraço. Boa noite a todos, bom descanso, bom final de semana.